Vamos lá. Tá a fim de comprar uma bike, mas não sabe por onde começar? Assiste esse vídeo. Fala galera, beleza? Antes de nada, se você está gostando dos vídeos e acha que o canal está te ajudando, vou te pedir para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, curtir e compartilhar o vídeo, beleza? É o seguinte, se você está querendo começar no mundo do ciclismo, você se deparou com o primeiro desafio, que é qual bike comprar. Complicado, porque estamos diante de um produto que teve um aumento absurdo no preço, provavelmente por conta da procura, e, ao mesmo tempo, é um investimento que nós queremos fazer e podemos gastar de 2.000 a 150 mil reais numa bike. Então, vamos lá. Quero comprar uma bike, mas ainda não sei se eu vou continuar no esporte. Quero experimentar, então não quero gastar tanto ou não tenho como gastar tanto. Preparei um checklist com 10 passos a serem seguidos para você poder escolher a sua bike e não ficar na mão dos outros dizendo se essa marca é boa, essa marca é ruim. Perfeito? Primeiro ponto, definir o que você quer fazer com a bike. Sim, o que você quer fazer com a bike. Você pode querer utilizar a sua bike para ir para o trabalho. Você pode querer utilizar a bike para fazer passeios por bairros ou por avenidas dentro da sua cidade, no centro urbano. Você pode querer ir pedalar em estradões de terra, ou pode querer escalar montanhas, descer ladeiras, enfrentar rock gardens. Essa definição é importante porque ela vai definir quais os componentes você pode ou não comprar, você pode ou não economizar. Dependendo da destinação que você der à bike, em alguns lugares você não tem jeito, você vai ter que comprar um componente mais robusto e o que vai gerar, óbvio, um aumento do preço da bike. Então, basicamente, quanto mais bruto for o seu pedal, mais cara vai ser a sua bike de entrada. Segundo passo, você tem que perceber que a bike não é um produto de peça única. Ela, na verdade, é um conjunto de componentes. E como conjunto de componentes, principalmente as bikes de entrada, elas, na verdade, possuem peças de cada peça de um fabricante diferente. Então, exatamente nesse aspecto que a gente consegue observar se uma bicicleta tem um custo-benefício melhor que a outra, não observando ela como um todo, como uma peça única, mas sim observando peça por peça, componente por componente da bike. Terceiro passo, observar o câmbio e o passador. Câmbio e passador. O que é câmbio? Câmbio é a peça responsável por fazer a troca das marchas. Na verdade, ela é um braço que fica lá atrás no cassete, que ela vai modificando o ângulo da corrente e com isso a marcha vai para o cassete maior e desce para o peão menor. Isso é o câmbio. Passador é a manopla que a gente tem no guidão, que vai permitir que esse câmbio, que vai se comunicar com esse câmbio e fazer ele movimentar para cima ou para baixo. Além disso, o câmbio também tem a função de manter a corrente esticada. Então, quando você bate muito a bike, você vê aquela corrente balançando. Se o câmbio não tiver a capacidade de manter a corrente bastante esticada, o que ela vai fazer? Ela vai escapulir, ela vai sair. Na hora que você for pedalar, você vai ver que a corrente escapuliu. A gente vê isso muito acontecer. Então, observar o câmbio, observar o passador é importante sim. Detalhe, é aí que o preço da bike de entrada ele vai para cima ou para baixo. Nós temos algumas marcas conhecidas no mercado. Entre elas, Shimano e SRAM. Vamos falar da Shimano. A Shimano ela tem um conjunto de câmbios, uma hierarquia. Então ela tem desde um câmbio de entrada até o câmbio mais top delas. Sem querer entrar em detalhes de cada câmbio, o que você tem que observar é o seguinte, é óbvio que quanto mais barato for o câmbio, alguma função ele vai perder ali. Pode ser só o peso, alguns vão falar que é só marca embutida ali, mas
componentes que eles são feitos, né, o material que é utilizado para se construir aquele câmbio, a tecnologia envolvida. Isso vai te trazer diferença no seu pedal. Se você quer fazer um pedal de entrada, se você quer fazer aquele treino, como eu falei, na sua cidade, ou se você quer andar num estradão, falando em bikes de entrada, mas por exemplo, um Shimano Tourney, ele pode ser um câmbio suficiente, mas seria um câmbio que talvez não se adequasse para uma escalada muito forte, entendeu? Então, se você pretende andar em lugares mais tranquilos, o que normalmente quem está começando busca, tá? Um câmbio de entrada vai ser suficiente, você não precisa gastar mais com a bike por conta disso, mas eu daria preferência a bikes com câmbios de marcas conhecidas do que desconhecidas, pelo simples fato de manutenção. Se você vai com uma bike que tem um câmbio Shimano ou um câmbio SRAM, em qualquer oficina de bike vão saber resolver o problema do seu câmbio. Quarta dica, observar o freio. O freio, esse eu acho que todo mundo sabe, né? É algo importante na bike, é algo para sua segurança. Atualmente, as bikes estão vindo todas com freio a disco. Esse freio a disco, ele tem duas possibilidades. Ele pode ser mecânico ou ele pode ser hidráulico. O mecânico, a manete do freio vai se comunicar com a pinça lá no disco do freio, lá na roda, através de um cabo de aço que quando você aperta ele estica e quando você solta ele afrouxa e com isso o freio pinça ali o disco de freio ou não. Já o sistema hidráulico, ao invés dele usar o cabo de aço, ele vai utilizar óleo, tá? E é aí que entra a questão. O freio hidráulico, ele tende a ser mais caro que o freio mecânico. Falando do freio a disco, tá? Isso vai trazer diferença no custo da bike. Inicialmente, você comparando duas bicicletas, às vezes com o mesmo preço, e uma tem o freio hidráulico, a outra tem o freio mecânico, e você fala assim, opa, vou pegar com freio hidráulico. Cuidado, às vezes essa com freio hidráulico é um freio de qualidade, digamos assim, entre aspas, desconhecida. Uma marca que a gente não tem como assegurar que aquele freio vai funcionar muito bem. E nós sabemos que freio hidráulico, ele pode falhar, a depender da qualidade do produto que criou aquele componente, tá? Eu, particularmente, iria dar preferência a um freio a disco mecânico do que um freio a disco hidráulico de baixa qualidade. Quinta dica, suspensão. A bike ela é composta do quadro, as rodas e um garfo, que normalmente na mountain bike vem com um amortecimento, o amortecedor, a suspensão. Essa suspensão, normalmente nas bikes de entrada, ela vem a mola. Você poderia ter uma suspensão a ar, tá? Mas normalmente o que se encontra em bikes de entradas, todas elas vêm com a suspensão a mola. Na dica aqui não é nem observar a marca, porque se você perceber, faz uma pesquisa na internet e você vai ver que as bikes com preço mais em conta, elas não têm nem a marca do fabricante, a suspensão. Normalmente, o fabricante da bike, ela coloca a marca dela na suspensão, que provavelmente não foi criada, não foi montada por ela, aquela suspensão, uma suspensão sem marca, genérica, digamos assim, tá? Então, isso daí não vai influenciar muito na bike. Quando você está procurando um custo-benefício, não tem como você buscar no mercado. Você pode até pesquisar, tá? Mas seria um diferencial que acresceria muito no preço do produto. Então já não seria uma bike de entrada. Considerando que todas elas vão vir com a suspensão à mola, o que é legal observar é algumas suspensões, algumas bikes de entrada vêm com a trava no guidão. O que é a trava no guidão? A trava da suspensão é um botão que a gente aperta e aquele botão interrompe o funcionamento de amortecimento, aquele sobe e desce.
É como se você tivesse com uma bicicleta sem suspensão. Ah, e para que utilizar isso? Uma subida, por exemplo, na hora que você vai pedalar em pé, o peso do seu corpo pode jogar essa suspensão para baixo. Então a sua potência, né, a potência que você, ao invés de transferir para o pedal, você está transferindo para a suspensão que está absorvendo aquela força que você está fazendo. Então seria uma força jogada fora. Então é um diferencial. E se você encontrar uma bike de entrada que tenha essa opção, bacana. Sexto ponto a ser observado: pneu. Isso aí, pneu é uma questão de segurança, é uma questão de performance e é uma questão de custo futuro. Por quê? Conforme você usa, você vai gastar o pneu da sua bike e você vai ter que trocar futuramente. É legal observar, alguns fabricantes estão colocando pneus de marcas melhores, marcas mais conhecidas, como um chamariz, para dar o diferencial no produto dele. Então fica a dica, é um ponto que você tem que observar. Sétima dica: tipo de pneu. Você vai observar o fabricante, a marca do pneu, que é importante, mas você também pode observar o tipo do pneu que está vindo na bike para o seu uso. Se você vai andar em estradão de terra, se você vai andar em paralelepípedo, se você vai andar em asfalto, que é pior ainda, você não precisa e nem deve utilizar pneus com muitos cravos. Esse pneu ele até te atrapalharia na sua performance. Um pneu com menos cravos seria interessante para você. Legal observar, se você verificar que tem essa diferença entre as bikes, dependendo do teu uso, você pode optar por um pneu com menos cravos. Perfeito? Oitavo ponto a ser observado: garantia. Sim, outro ponto importante. Quando a gente compra um produto, principalmente um produto que está caro hoje em dia, a gente quer ter certeza que a gente está fazendo um investimento que vale a pena, que a gente está fazendo um investimento que a gente não vai rasgar dinheiro, que não vai jogar dinheiro fora. Então, a garantia que o fabricante te oferece, ela é muito importante. Por que eu digo muito importante? A gente tem que ficar esperto. Normalmente, a gente lê na propaganda garantia vitalícia. Mas calma aí, tem um asterisco ali, aquele asterisco que ninguém lê, e aí vem lá no asterisco dizendo assim: vitalícia para o primeiro dono, o nome que está na nota fiscal, entendeu? Então, quando você compra uma bike usada, que vem lá, garantia vitalícia, e você está todo bobo achando que se der problema no quadro, você vai poder trocar, calma aí, não é bem assim. A garantia seria só para o primeiro dono. Então isso é um detalhe que você tem que se atentar, que muita gente não presta atenção e que pode fazer diferença no futuro, principalmente se você tá pretendendo comprar uma bike usada, né, para conseguir ter um preço melhor e achando que aquela bike tem garantia quando na verdade ela não tem. Vale a pena ficar esperto nisso. Nona dica: observar a marca. A marca da bike, o fabricante, aquele cara que fabricou o conjunto, ou seja, que ele pegou o quadro, pegou as rodas de outro fabricante provavelmente, pegou o câmbio de outro fabricante, pegou os freios, juntou aquilo tudo e criou o produto dele, a bike, e aquele que vende, esse fabricante. É importante a gente observar a história da empresa. É uma empresa que acabou de surgir no mercado? É uma empresa que a gente conhece há anos? É uma empresa que a gente nunca ouviu falar? Isso é importante. Óbvio que às vezes você vai pegar uma empresa muito conhecida, que a bike é muito cara, e aí você vai falar: não, eu tenho o mesmo produto que é de uma marca desconhecida, metade do preço, prefiro comprar essa daqui. O risco é, na hora de uma revenda, normalmente é mais fácil você vender bicicletas de marcas conhecidas do que vender uma bicicleta de uma marca completamente desconhecida. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você tiver problemas, como a gente falou da garantia, o que adianta eu ter uma garantia vitalícia se eu nem sei se aquela empresa vai durar tanto tempo? Não é verdade? É ela que vai dar essa garantia para a gente. Então, se a empresa fechar de uma hora para outra, assim como ela surgiu, acabou a garantia. Entendeu? Então, essa nona dica, ela é importante e vale a pena seguir. Não estou dizendo para você comprar só pela marca, por isso que eu deixei ela por último, porque eu acho que os outros aspectos que a gente tem que observar antes são mais importantes do que a marca em si.
beleza? Mas vale a pena ficar de olho nela. E por último, nós temos o décimo. Não é o menos importante só porque é o décimo, tá, gente? Mas eu deixei por último de propósito, que é verificar o tamanho do seu quadro para você. Então, por favor, observe antes de comprar que existem quadros de diversos tamanhos, porque existem pessoas mais altas e pessoas mais baixas. E não digo só da altura total, eu digo do tamanho da perna em si. Mas pela altura total da pessoa, é possível sim verificar o tamanho do quadro. Normalmente os fabricantes indicam a altura mais ou menos para cada tamanho. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês na tela da relação de tamanho e estatura da pessoa. Então, galera, foram esses 10 pontos que eu queria passar para vocês. E eu acredito que se você seguir essa linha de raciocínio, você vai estar sempre fazendo um bom negócio e comprando aquele produto com o melhor custo-benefício do mercado, tá? Eu peguei o celular aqui agora para eu mostrar 2 exemplos de bikes de entrada e que possuem diferença de custo entre si para vocês poderem fazer um exercício. Não é recomendação, tá? As marcas que eu vou mostrar aqui sequer são parceiras do canal ou pagam alguma coisa para eu estar divulgando, eu vou usar como exemplo, tá? A primeira bike que eu quero mostrar para vocês é uma bike da OGI, da marca OGI, é a OGI Hacker Sports. Eu estou mostrando na tela para vocês a ficha técnica da bike. Ela tem preço recomendado pelo fabricante R$ 2.389. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, qual é o câmbio, né? Vamos olhar qual é o câmbio aqui, ó. Shimano Turning, tá? Câmbio dianteiro e câmbio traseiro. Shimano Turning. Beleza. Vamos olhar aqui o freio. Vamos lá para o freio. Conjunto de freios, mecânico com disco. Então não é hidráulico. Freio mecânico da OGI Hacker Sport. Freio mecânico. Suspensão, vamos ver se a gente acha aqui. Suspensão OGI 29. Você vê, ela não traz nenhuma observação. Se você olhar as fotos da bike, você consegue, dependendo do site, verificar se ela tem a trava na suspensão, mas se tivesse, eu acredito que estaria aqui na descrição. Vamos agora observar a bike da Sense, a Sense One. O custo dela, R$ 2.690, aproximadamente R$ 300 a mais que a OGI. Qual é o diferencial dessa bike? Vamos ver as especificações. Vamos lá ver o câmbio? Shimano Turning, ou seja, o mesmo câmbio, é o câmbio de entrada da Shimano. Trocador Shimano também nas duas, não faz nenhuma diferença. Agora vamos ver o freio? Freio hidráulico M220, Render hidráulico M220. Vamos ver a suspensão? Render 29, 100 mm em magnésio. Aqui ele traz até um detalhe a mais que da OGI, que ele diz que ela tem 100 mm de curso. Mas eu acredito que a da OGI também tenha, ou é daí para cima. Mas você vê que a marca é Render, da suspensão, que é a mesma marca do freio hidráulico. Eu não conheço essa marca, eu não compraria esse freio hidráulico. Tá? Eu posso estar falando besteira, tá? Eu estou dizendo o que eu faria. E eu gostaria de passar para vocês a minha experiência. Eu não sou o dono da verdade. Enfim, nós temos um exemplo de 2 bikes que possuem a configuração muito semelhante e que a diferença de R$ 300 referente a um freio hidráulico. Inicialmente, eu acharia que a de freio hidráulico estaria melhor, porque normalmente a diferença de preço para o freio hidráulico é muito maior do que R$ 300. Tá? Mas pela marca do freio hidráulico, eu não teria confiança. Então, eu iria preferir um mecânico. Enfim, escolher é com você, né? Não deixe os outros escolherem por você. Escolha você, conheça o produto. E era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido. E vou reafirmar agora no final, se você achou que esse vídeo foi interessante para você, dá aquela curtida, compartilha para outras pessoas poderem aprender também e se inscreve no canal para não perder as novidades. Perfeito? Grande abraço.